Em 1998, o cientista Michele Mosca, que é amigo nosso do Venturus, ele propôs um experimento com ressonância magnética nuclear para testar o algoritmo do Peter Shor. E ele fez avanços incríveis de como materializar esse sistema para testar o algoritmo dele. Lá em 1995, em 2001, a IBM, em parceria com Stanford, construíram um computador quântico pequeno, tá? E conseguiram, que nós dizemos que é fatorar o número 15, decompor o número 15 em fatores primos, que é o 3 e o 5. Parece pouco isso, mas é isso que garante a segurança dos seus e-mails, tá? Das suas trocas de mensagens e também das suas compras online. Em 2019, o Google resolveu um problema ainda sem muita aplicação, mas de uma forma tão eficiente com o computador quântico, que ele já começou a mostrar que existia algo ali. Tá? Tem algo ali a se olhar. O computador quântico está resolvendo problemas de forma muito eficiente. Ainda é um problema sem muita aplicação. Mas isso que eu mostrei para vocês, esse resumo de um século, o que vocês têm que guardar nesse resumo de um século é que a cada 10 anos existe, em média, uma revolução ou um avanço significativo na mecânica quântica. E o último eu posso dizer que foi em 2019. E o próximo provavelmente vai ser em 2030. E nós estamos há 5 anos só do próximo avanço. Tá? Nós estamos tão distante de 2030 quanto estávamos da pandemia. Então está logo ali. Tá? Então, a minha palestra hoje é tentar preencher o que vai acontecer em 2030, o que vai acontecer em 2040 e como a gente deve se preparar para essa nova realidade. Para falar sobre isso, eu quero, então, primeiramente dizer o que é um computador quântico. Tá? Eu estou apresentando para vocês um computador quântico lá no Rio de Janeiro, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Esse é um computador quântico que está sendo construído lá, sendo pesquisado lá. E a primeira coisa, ele está aberto e desligado nesse exato momento. Tá? Se vocês olharem na foto, tem uma escala de temperaturas muito baixas. 4 Kelvin, 1 Kelvin, 100 milikelvin, 7 milikelvins. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com essa temperatura, mas trazendo aqui para o nossa temperatura que a gente usa, o Celsius, tá? Esse computador quântico está trabalhando numa temperatura de menos 273 graus Celsius. Isso é quase o zero absoluto. Ele trabalha numa temperatura tão baixa, que o universo está 1000 vezes mais quente que ele. O universo está em 2,7 kelvins. Isso está em 7 milikelvins. Tá? E o que é um computador quântico? Um computador quântico é uma máquina que faz interferências de estados quânticos. E não se preocupem com isso. Tá? O computador clássico, o que ele é? Ele é um circuito eletrônico que faz uma relação com a lógica. Tá? A lógica booleana, a lógica do sim ou não. O computador quântico é quase isso, só que ele é uma máquina que faz interferências. Já dá uma ideia de ondas, né? Tudo que faz interferência, então ele faz uma gestão de ondas. Mas para que serve essa máquina de interferências? Serve para fazer um negócio chamado redução de complexidade. Eu vou explicar o que é isso de um jeito muito simples. Imagina que você tem que fazer uma atividade, tá? E essa atividade ela é muito complexa. Eu tenho que planejar a distribuição de remédios em 10 cidades. Eu quero fazer isso da forma mais eficiente possível, tá? E eu vou ter um trabalhão. Agora, se eu não tiver 10 cidades, se eu tiver 30 cidades, o trabalho aumenta de forma desproporcional, porque o número de combinações que cada cidade acrescenta no problema faz o número explodir. O que o computador quântico faz é pegar essa explosão da complexidade e baixar ela de um jeito que fique gerenciável. Tá? Então, problemas que são computacionalmente impossíveis de serem resolvidos começam a ganhar a perspectiva de serem solucionados. Para vocês terem uma noção do que eu estou te falando, se vocês quiserem visitar 10 cidades, tá, e ver rotas em linhas retas em cada uma dessas 10 cidades, o número de operações matemáticas que você tem que fazer é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, até 1. É um número gigantesco. Se for 30 cidades, o número é boçal. Ninguém computa isso. Tá impossível. Então, o que o computador quântico faz é isso. Ele reduz a complexidade para trazer o problema por uma forma gerenciável para a gente resolver os nossos problemas do dia a dia. E o importante, ele faz isso utilizando um novo mecanismo físico.
O mecanismo do computador clássico é uma lâmpada. Uma lâmpada acesa pode representar o falso, apagada pode representar o verdadeiro. Tá? O computador quântico, ele é aquela esfera inteira, ele não tem só o polo norte e o polo sul, ele está em todos aqueles lugares. É uma lógica completamente diferente. É a lógica que tem 3/4 de verdade e 1/4 de mentira, do falso. Essas coisas existem na natureza. É uma lógica completamente diferente da lógica que a gente está acostumado, da lógica booleana. Essa é a lógica de John von Neumann, um grande matemático húngaro, que encontrou essa lógica em 1930 do século passado. Mas é a lógica que a natureza utiliza para fazer processos físicos e químicos de forma mais eficiente. Mas o que fazem esses qubits, então, que forma eles algo tão único? Eles conseguem fazer sobreposição, emaranhamento, interferência. São processos que não existem na computação clássica. Por exemplo, eu vou explicar cada um deles. A sobreposição é como se fosse assim. Imagina que você tem que encontrar uma saída de um labirinto. Tá? Então você vai testar, na forma clássica, um caminho por vez. Tá bom? E aí você vai testando e chega na resposta. O quântico, você vai testando todos ao mesmo tempo. Tá? E o nome disso é paralelismo. Você testa todas as alternativas do mesmo momento. E aí você constrói padrões de interferência para você ter a resposta certa. A interferência construtiva é a resposta certa. Isso que eu estou falando não é um exercício de retórica. Tá? A natureza tem isso. Tem um paper aqui que eu apresento, na qual, em 2019, os físicos colocaram uma molécula de 2.000 átomos em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso existe. Isso faz parte do mundo quântico. Não é retórica. É assim que a natureza funciona. Tá? Não é retórica. Um outro fenômeno que existe é o emaranhamento. O emaranhamento, de forma simples, ele faz uma conexão entre as partículas de uma forma tão profunda, tá? Que é como se não existisse distância entre elas. E isso é utilizado para teletransporte de informação quântica. Tá? Para que serve isso na prática? Para fazer a internet quântica, que já existe no Brasil, já está sendo pesquisada no Brasil. Já temos redes quânticas, redes de criptografia. Eu estava na Amazonas com Venturos há 3 semanas atrás, o Exército Brasileiro, lançando cabos de fibra ótica no Rio Negro para esse tipo de tecnologia. Então isso já é uma realidade. Tá? O emaranhamento. Também tem ali papers que demonstram ali o emaranhamento acontecendo, o teletransporte acontecendo em 6 quilômetros. Desculpa, é o teletransporte de informação quântica, não de matéria, tá? Isso é muito importante. Um outro fenômeno é a interferência, que talvez seja o fenômeno mais fácil de vocês entenderem, mas para quem nunca viu, naturalmente, porque ele é muito visual, tá? Então, os qubits, eles fazem isso, eles entram em interferência. E é essa interferência que dá poder ao computador quântico. Eles fazem interferências construtivas na resposta certa e destrutivas na resposta errada. É um paradigma completamente novo. E aqui talvez seja o momento ideal para eu falar para vocês. Computação é um processo físico. Tá? Ela não é um processo abstrato, é físico. A computação acontece na matéria, na energia, nos estados da matéria. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Agora, todas essas propriedades, elas, por exemplo, se juntam na fotossíntese. Tá? Então, a fotossíntese utiliza essa forma rápida das distribuições estatísticas da mecânica quântica para transmitir energia do fóton quando chega ali na molécula de clorofila e tem que pular direto para o reator para fazer energia, para fazer a transformação do CO2, da água em açúcar que nos alimenta. Tá? Isso está presente na natureza. Temos ali, eu não quero entrar em detalhes, mas a curva em vermelho é a curva quântica. Tá? Olha como ela é mais rápida, olha como ela se espalha mais rápida. A curva azul é a curva clássica, então ela vai mais devagarinho. O quântico é mais rápido. Isso dá ideia para a gente fazer novas tecnologias, por exemplo, de transformadores de energia, tá? Capturar a energia do Sol e transformar de forma mais eficiente em energia elétrica, a energia fotovoltaica.
Perfeito? Mas, novamente, falando aqui, parece, vocês podem ter ouvido em algum lugar, que não tem aplicação esse tipo de tecnologia. E não é verdade. Tá? Temos aqui alguns casos que quem estiver assistindo a palestra pode acompanhar, inclusive em casa, onde você tem aplicação de tecnologias quânticas em logística, mobilidade, manufatura, casos reais. Por exemplo, esse é um caso muito interessante. Aconteceu lá no porto de Los Angeles. Uma empresa quis comprar esse porto, o Pier 3. Tá? Esse Pier 3 movimenta 10 milhões de containers ao ano. Então eles compraram esse porto e eles queriam tornar esse porto mais eficiente. É muito difícil mexer com esse tipo de otimização, porque de repente chega um navio cheio de containers, os seus containers estão em algum lugar, você tem que descer esses containers, colocar na sua doca, aí vem um caminhão buscar, mas o caminhão veio buscar, o container está lá embaixo, tem que movimentar todos os outros containers. É algo muito difícil de otimizar. E um computador clássico tem problemas enormes para fazer isso. Um computador quântico faz isso em 32 dimensões. Tá? E eles fizeram essa otimização. Então eles pegaram essa empresa americana de Wave, eles fizeram uma otimização e antes, se cada guindaste conseguia entregar 60 containers por dia, passou a entregar 97. Se cada caminhão precisava esperar 66 minutos para receber o container, caiu para 58. É 12% de redução do tempo. Numa economia de escala, isso é lucro. Tá? O guindaste era utilizado 45% do tempo, passou a ser utilizado a 72%. Você já está lá depreciando o equipamento, já está lá, você tem que usar. Vamos usar o recurso de forma mais eficiente. Aconteceu. A distância média, cada guindaste andava 8.900 metros todos os dias, passou a andar 6.200. Reduziu a quantidade de locomoção, menos diesel, menos desgaste da peça, utilizando o que já existe de forma mais eficiente. Qual é o resumo dessa história? O resumo é esse aqui. O Pier 300 foi comprado por 850 milhões em 2018 e vendido em 2025 por 2,3 bilhões de dólares. Tá? Então, esse é o potencial que as tecnologias quânticas têm. Gerar valor, gerar riqueza e melhorar a nossa vida. Eu tenho outros cases aqui, quem tiver interesse depois. São cases das ciências da vida, defesa de segurança nacional, energia e meio ambiente. Podem pegar depois na gravação. Tá? Mas se por algum motivo o link não funcionar, está no site da D-Wave, é público isso. Tá bom? Não estou fazendo propaganda da empresa, só estou apresentando o fato que eu tenho. Tá? Não tenho nenhum vínculo com essa empresa. Deixa eu aproveitar. Então, essa tecnologia quântica, ela já começou a ser estudada, ela já está sendo aplicada, e hoje, quando a gente olha, quais vão ser as próximas aplicações no curto prazo? Daqui 5 anos. Tá? Todos os roadmaps de empresas estão falando que em 2030, nós já temos computadores quânticos hoje. Tá? Acontece que eles ainda têm algum tipo de falha, porque eles são muito sensíveis. Tá? Eles ainda são muito sensíveis, mas tudo que é muito sensível acaba virando sensor também. Então surgiu uma indústria de sensores quânticos. E o Estado de São Paulo, graças a Deus, está olhando para isso. Sensores quânticos. Tá? Mas também não basta só ter o sensor quântico e o computador, tem que me comunicar com o computador. Então surgiu a indústria de comunicação quântica. E em 2030, o que a gente vai ter? Nós vamos provavelmente ter computadores que são tolerantes a falhas. Hoje eles falham muito ainda, normal. Foi assim com a computação clássica também, quando era feita em válvulas. Tá? Nós vamos ter novos fármacos, novos catalisadores. O processo de fixação do nitrogênio na amônia, a nitrogenase, consome 4% da energia global. Isso é importante para a agricultura. Só que tem uma bactéria no seu quintal que faz isso a baixíssimo custo. O que a bactéria sabe que a gente não sabe, que ela consegue fazer a baixo custo e a gente não? Ela sabe física quântica. Essa é a diferença. Então, a computação quântica aplicada à química pode ser o que vai garantir a nossa soberania em alimentos também no futuro. Tá? Eu não sei se vocês sabem, cavaleiros, a China está comprando ali muitas terras ali na África, e hoje um país que pode ser insignificante, mas que tem alguma potência na sua natureza ali, nas suas condições climáticas, podem roubar o protagonismo do Brasil simplesmente
tem processos químicos muito mais eficientes. Tenta competir com um cara que não usa adubo, tá? NPK. É impossível, tá? Só que o NPK do futuro vai ser quântico. Então, nós temos que olhar para isso. Também é uma questão de soberania. E novos materiais, naturalmente. Na área da criptografia, nós vamos precisar de sistemas criptográficos novos. Esses daí vão estar caducos em 5 anos. Lembrando que leva mais ou menos 7 anos para uma empresa grande trocar o seu sistema criptográfico. As empresas no Brasil já estão atrasadas, tá? A legislação mudou na Europa, mudou nos Estados Unidos, e aqui vai mudar por força maior. Porque não tem como uma empresa grande brasileira fazer negócios com empresas nos Estados Unidos e não estar compliance com ela. Ela precisa estar nos sistemas criptográficos. Só que as fornecedoras locais também precisam estar com sistemas criptográficos compliance com ela. Em palavras mais simples, imagina a Petrobras. Ela tem negócios nos Estados Unidos. Ela não vai ser um hub, tá? Arriscado para os Estados Unidos. Eles vão exigir que ela tenha o sistema criptográfico atual, que é o pós-quântico. Tá? Só que a Petrobras vai exigir isso dos fornecedores. É uma reação em cadeia. Mesmo que a gente não queira mexer nessa legislação, nós vamos, por força maior, estar conectados numa web protegida. Então, a internet quântica é algo que vai acontecer no futuro. A identidade quântica, tá? Também é algo que vai acontecer para evitar fraudes. Nós vamos ter uma impressão digital quântica. E essa é perfeita, porque não tem como copiar. É impossível fazer Ctrl+C, Ctrl+V na mecânica quântica. Quando você tenta fazer o Ctrl+C, você destrói o estado quântico. Tá? Sensores quânticos. Se o computador quântico faz sensores mais sensíveis, então nós vamos ter sensores quânticos para detecção precoce de doenças por biomarcadores, metrologia. Tudo isso é muito importante. 2040, todo mundo acredita que nós vamos ter milhões de qubits. Tá? Isso vai permitir que a gente faça simulação de proteínas complexas. Google acredita que pode surgir ali a cura de muitas doenças ou muitos cânceres que vão poder ser simulados. Nós vamos ter uma internet quântica global, uma comunicação governamental quântica. Também vamos ter vários sensores quânticos para mapeamento geológico planetário. Tá? Isso é uma coisa muito sensível. Nós temos que mapear o nosso subsolo. Nós temos que mapear a nossa costa do Brasil, a Amazônia Azul. Tem riqueza lá. Tem uma poupança lá que nós vamos comentar sobre isso. Mas os sensores atuais não dão conta de descobrir o que tem lá dentro. Precisa de sensores mais agressivos. Agora, sensores, eu quero que vocês entendam. A coisa é tão estranha, é tão extraordinária. De maneira pictórica, eu quero comentar sobre algo chamado Ghost Image, imagem fantasma. É como se eu enviasse um fóton naquela direção e eu visse aqui, na minha tela, o que ele está vendo. Isso existe. Isso é feito em laboratório. Tá? E há alguns anos. Só que agora isso vai virar tecnologia para a gente. Tá bom? Bom, novamente, eu falando aqui, ainda parece ser a minha opinião. Tá? Então eu quero trazer um pouco os relatórios de mercado. Tá? Eu usei como base aqui um relatório da McKinsey. Tá? É um relatório público, vocês podem consultar na internet. O que eles dizem? Que as tecnologias quânticas têm um potencial de geração de riqueza, de valor econômico, tá? De 1 a 2 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. O que é geração de riqueza? É geração de receitas menos o custo, os gastos que você teria. Então, você vai ter menos gastos e vai ter mais receita. Tá? Então, a computação quântica ela lidera esse ranking na geração de riqueza, seguido pela comunicação quântica e seguido pelos sensores quânticos. Tá? Hoje... Só um instante. Perfeito. As áreas que têm uma maior possibilidade, tá, de capturar inicialmente a computação quântica, primeiramente a indústria financeira para otimização, isso é bom para a indústria, isso é bom para novas linhas de crédito, isso é bom para avaliação de risco. Hoje nós pagamos caro, eventualmente, num empréstimo por causa do risco, que é mal avaliado, tá? Que é quase impossível de ser avaliado. Vamos ser honestos, tá? Tem risco que não é possível ser avaliado, então o banco tem que subir o spread dele lá para dar conta de fraudes que vão acontecer e enfim, outros problemas. Eu vim da indústria financeira. Tá?
A área de energia e materiais é uma segunda área que vai se destacar muito. Depois, logística, farmacêuticas, indústrias avançadas, seguradoras e telecom. Tá? Então, isso já é a McKinsey que está falando. Ela já está vendo, tá, o que vai acontecer na geração de riqueza dessas áreas. Além disso, hoje, o mundo investe em torno de orçamentos declarados 54 bilhões de dólares. Tá? Eu gostaria de apresentar um mapa para vocês, mas eu não podia usar a imagem da consultoria, então eu coloquei numa tabela, o que é ruim, mas eu gostaria que vocês tentassem imaginar o mapa comigo. 1/3 do investimento do mundo está na China, e outro quase 1/3 está na Europa, e outro quase 1/3 está nos Estados Unidos e Canadá. Tá? Na América Latina, nós temos o Brasil ascendendo, uma lampadinha, com 12 milhões de dólares, somos o 24º, mas somos o primeiro na América Latina. Tá? Esses orçamentos declarados, é claro, são orçamentos maiores, porque não está, esses 12 milhões não inclui, por exemplo, o orçamento para fazer esse tipo de tecnologia que vocês estão segurando, que é o que foi feito na Unicamp. É basicamente um orçamento que está deslocado lá para a Bahia, na parte de comunicações quânticas. Então, a América Latina está apagada. Aliás, o hemisfério sul do planeta, com exceção da Austrália, está apagado. Tá? Então, nós já estamos dando o nosso primeiro passo. Isso porque o cientista brasileiro é muito bom. Tá? E eu vou pedir desculpa mesmo, porque essa tabela é horrorosa comparada a um mapa, nada vai substituir. Tá? Mas eu tive que tomar esse cuidado para não apresentar uma imagem que não me pertencia. A computação quântica, ela vai ter uma aplicação enorme em IA e Machine Learning. Tá? Por quê? Machine Learning, você tem que fazer treinamento de vários processos, vários modelos, e treinamento matemático é basicamente multiplicação de matrizes. Tá? Algumas dessas matrizes possuem uma facilidade muito maior na computação quântica. Então nós vamos ter a aplicação da computação quântica em IA. Em robótica, com novos sensores, os robôs ficarão mais precisos, mais inteligentes. Tá? Então nós vamos ter controle melhor. No clima, a computação quântica ela permite a gente fazer uma simulação muito mais precisa, com muito mais variáveis, então o clima vai se beneficiar, tá? A previsão climática. E a criptografia em si, porque a computação quântica traz o veneno, mas também traz o antídoto, que são as criptografias quânticas e pós-quânticas. Além disso, existem vários tipos de tecnologias. Vocês estão segurando aqui o chip da Unicamp, que usa a mesma tecnologia do Google, da IBM, da Amazon, tá? Que são supercondutores, mas tem vários tipos de plataforma. Essas empresas utilizam o silício porque elas têm uma facilidade com essa indústria. Existe o Vale do Silício nos Estados Unidos, eles conhecem sobre silício, eles já estão mobilizados no silício, mas o silício não é a única alternativa. Tem outras alternativas, e até mais interessantes, na minha opinião. Pois bem, um outro assunto importante aqui, estratégia e defesa. Esse ano saiu, num diário oficial da União, as tecnologias que são sensíveis, tá, para a nossa nação. Isso saiu em 14 de fevereiro de 2025. Entre elas apareceu, acho que pela primeira vez, a palavra quântica, comunicações quânticas seguras e sensores quânticos. E por que a defesa está preocupada com isso? E essa é uma frase que eu aprendi lá dentro do ITA. Toda nação que valoriza o que tem, valoriza a defesa. O Brasil é um território riquíssimo, riquíssimo em todos os minérios, nosso povo, nossa água, nossa fronteira. Nossas fronteiras são calmas. Isso não existe no mundo. Tá? Nós temos aqui a Amazônia Azul, que é um território quase do tamanho do Brasil, tá? Submerso. Nessa Amazônia Azul, nós temos aqui uma poupança de comida, de energia, de metais raros, preciosos, para as próximas gerações. Nós temos a elevação do Rio Grande, que é um território do tamanho do Pará, que fica a 1.000 quilômetros de Porto Alegre. E como é que a gente monitora tudo isso? A gente precisa de tecnologia nuclear, submarino nuclear, sensores
mais modernos. Nós precisamos ter uma comunicação, links satelitais seguros, porque a comunicação, a partir de agora, já está em risco. Aliás, a IBM escreve no site dela, se você não utiliza a criptografia pós-quântica, a partir de 2022, pode considerar os seus dados perdidos. Tá? Porque as pessoas roubam agora os seus dados, e daqui 10 anos, quando tiver o computador quântico relevante, eles quebram essa informação, e essa informação pode continuar sendo útil para eles. Porque tem informação que não é útil, mas tem informação que é útil. Por exemplo, a senha do seu sistema, do seu banco, a senha do seu fundo de garantia, está lá. Então tem informações que são importantes. Então, o que estão se fazendo é isso. Rouba as informações agora e depois você utiliza um computador quântico para descriptografar. Então nós precisamos de links seguros para proteger a nossa nação. E agora o mais cruel, tá? E aqui eu quero que vocês... Vamos ter que ser adultos aqui, tá? Eu não quero que ninguém fique chateado com as outras nações. Eu tenho que apresentar os fatos, tá? As outras nações não querem que o Brasil domine essa tecnologia. Tá? Então, esse relatório aqui, ó, esse documento 5A002C, é basicamente um documento, o que está por trás dele, em algum sentido, é desincentivar o Brasil a estudar a criptografia quântica. Usem só a criptografia pós-quântica. São dois tipos de criptografia. A quântica é a mais segura. Tá? Esse tipo de desincentivo foi apresentado muito bem no segundo colóquio de tecnologias que aconteceu no Senai Cimatec pelos professores do ITA. Tá? Aqui é um caso simples. O professor Ivan do ITA precisava comprar um dispositivo chamado JPA, é um amplificador de sinal que vai dentro do computador quântico. Ele mandou um e-mail para uma empresa nos Estados Unidos e a empresa falou, olha, o governo fez restrição desse item. Tá certo. É a soberania deles, eles estão protegendo, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que saber o que está acontecendo, porque senão a gente não se mexe aqui no Brasil. Então o Brasil não consegue comprar essa tecnologia dos Estados Unidos. E não tem nada errado com eles, tá? Estão protegendo o que é deles. Mas a gente tem que saber a realidade, porque nós já temos restrições para comprar esses tipos de item. Tá aqui o e-mail do professor Ivan, na qual, vocês me perdoem, eu tinha passado aqui, mas não tinha passado ali, na qual a empresa dos Estados Unidos diz, ó, o Brasil, o governo tem restrições com esse tipo de tecnologia, isso é uma coisa nova, tá? E nós não vamos ter esse acesso. É importante saber que nenhum país, com exceção do Japão, constrói um computador quântico sozinho, tá? Sempre comprando de outras empresas, outras peças, e algumas são feitas no seu próprio país. Novamente, não é para a gente ter raiva de nenhuma nação, é para a gente entender o que está acontecendo, para a gente se movimentar. Então, os Estados Unidos, em agosto de 2024, no governo Biden, eles soltaram ali uma diretriz ali no Departamento de Indústria e Segurança deles, dizendo que os Estados Unidos não pode comercializar essas tecnologias quânticas com ninguém, com exceção da Holanda e do Japão. A Holanda é porque ela faz as máquinas que fazem os chips dos iPhones, e o Japão porque é uma potência em computação quântica. Então eles não vão negociar com ninguém. Raríssimas exceções. Nós não vamos comprar. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, se na década de 80 a gente parasse de fazer computador como esse, ou parasse de pesquisar, a gente ia ter para comprar. Esse nós não vamos ter um relevante para comprar. Nós vamos ter esses educacionais, mas um relevante que vai mudar o jogo, nós não vamos ter acesso a esse tipo de tecnologia. Tá? Essa aqui, esse outro documento aqui, é um documento de uma comissão nos Estados Unidos, que basicamente, novamente, vamos ser adultos, eles estão protegendo a soberania deles, nós temos que conhecer os planos deles para fazer os nossos. Tá? Esse documento basicamente diz que os Estados Unidos têm que garantir o fornecimento de matéria-prima, nióbio, tudo para fazer um computador quântico, mas de maneira alguma essa tecnologia tem que sair de lá, chegar no Brasil, por exemplo. Tá? Então, se a gente não se mexe, se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fica aqui achando que está tudo certo, está tudo bem. Não está tudo bem. Tá? Os Estados Unidos está se movimentando, eles já têm uma agência nacional de iniciativas quânticas, tá? Que eles coordenam, aceleram a aceleração em pesquisa, desenvolvimento. Então, eles já estão muito na nossa frente nesse sentido. E a Europa deu um passo nesse sentido. A Europa agora, em julho desse ano, eles montaram a estratégia quântica europeia. Tá? Eles já estão se preparando com um mundo que o brasileiro nem sabe que está sendo discutido. Tá? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. E a pergunta que eu faço, e o Brasil? O que nós estamos fazendo?
Bom, o CBPF está fazendo o computador quântico, mas em agosto lançaram essa nota, em setembro, que o orçamento foi cortado. Eles já estavam trabalhando com redução de escala dos funcionários. O funcionário pode trabalhar até 2 horas da tarde e tem que ir embora. Tá? Eles não têm luz, estão querendo cortar a luz porque está atrasado. Eles têm 100 milhões de reais em equipamento, a luz está para ser cortada. Nós, os divulgadores científicos, fizemos um esforço tremendo nas redes sociais para acionar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para dar atenção para isso. Surtiu algum efeito, tá? Não foi tudo nosso, mas nós tivemos a nossa contribuição. O Ministério da Ciência e Tecnologia garantiu o orçamento de novembro e dezembro. E o ano que vem vai saber o que vai acontecer. Tá? Luiz, posso só interromper uma palavrinha? Vocês imaginam só que esse país hoje ele empenha 16 bilhões de reais por ano para a Lei Rouanet? E que nesse final de semana o Lula está gastando 256 milhões de reais para alugar um navio para a Amazônia. Ou seja, a gente fica até sem palavras, porque os valores são invertidos. A gente faz aqui tudo ao contrário. Então é por isso que a gente desacredita tanto nesse atual governo. Não é uma questão ideológica, é uma questão de competência, de visão de futuro, de responsabilidade, né, da construção de uma grande nação. Desculpa te interromper, Luiz. Foi bom, eu tomei uma aguinha. É uma pena. Para quem não conhece, o CBPF é o local onde grandes físicos do mundo visitam. O Oppenheimer esteve no CBPF. O Feynman esteve no CBPF. O CBPF é um solo sagrado no que diz respeito à física do Brasil. E hoje, eles tiveram que cancelar as escolas e lá dentro você sente o medo no olhar dos alunos. E o aluno de física no Brasil, o aluno de doutorado ou de mestrado, o curso de física no Brasil é um curso muito exigente. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida que, se você pegar os melhores alunos do Brasil, os físicos vão estar lá. Isso é ruim em algum sentido, porque nós sempre temos um seguro. O nosso seguro é ir para o exterior. Tá? Então, se a bolsa não está chegando, a bolsa que nem é uma coisa muito boa, mas ok, mantém o cara vivo ali, consegue comer o arroz com feijão. Se ela não chegar, a Finlândia está pagando. Tá? Se ela não chegar, a Dinamarca vai pagar. Os Estados Unidos vai pagar. Então, assim, é um risco extraordinário que nós estamos vivendo. Eu estive em reunião com os diretores do CBPF e eu vim embora, os funcionários indo embora às 3 horas da tarde, e às 2 e pouco, 3 horas, e o constrangimento deles em ter que falar isso, olha, eles estão indo embora porque não dá para pagar até o fim do dia. Isso é muito dolorido. Tá? Visto que nós estamos na antessala de uma revolução tecnológica que um dia vai estar nos livros de história, como a revolução das tecnologias quânticas. Vamos avançar. Agora, a computação quântica, ela apresenta também... de tudo que eu falei para vocês, existe ainda algumas dúvidas. Tá? Ela está se formando, nós estamos pesquisando, existe muita expectativa, existe muita futurologia. O que não é dúvida? Legislação. Legislação de segurança não é dúvida. E a legislação de segurança em algoritmos criptográficos, ela já começou já há muito tempo. Tá? Em 2016, o NIST, que é o departamento, seria o equivalente ao Inmetro do Brasil, eles já começaram em 2016 uma procura para algoritmos clássicos que pudessem substituir o RSA, o AES, mais alguns, tá? Que eles fossem resistentes a ataques quânticos. Por quê? O algoritmo do Peter Shor, como eu comentei, tá? Ele vai conseguir, se a gente tiver um computador grande o suficiente, ele vai conseguir quebrar esse sistema criptográfico, talvez em menos de um dia, em questão de horas, tá? Isso já é uma aplicação assustadora. Se o computador quântico não tiver nenhuma aplicação das quais eu comentei aqui, mas tiver só essa, que a gente tem quase certeza que vai dar, já é o suficiente para a gente ficar apavorado, porque isso segura os segredos das nações. Os segredos de embaixadas, segredos industriais, os nossos segredos. Simplesmente ele ataca o problema mais importante, que é o sigilo da nossa informação. Tá? Então, isso já é muito importante. Nós temos também um outro algoritmo, um algoritmo de Grover, tá? Que eu vou tomar a licença poética aqui e dizer que é o algoritmo da fotossíntese, que ele consegue buscar, tá?
informações numa base de dados não estruturada de forma muito mais eficiente. Tá? Se vocês terem uma noção, se eu tiver que procurar num livro de 100 páginas uma informação, um algoritmo clássico tem que olhar 100 páginas, no pior dos casos, para encontrar a informação. Esse aí só olha 10 e acha. Olhando 10 páginas, ele já acha a informação. Então, ele é um farejador, tá? Quântico. Isso é extraordinário, também assustador. Tem aplicações para os algoritmos que são utilizados hoje, curvas elípticas, criptografia, funções hash. Tá? E o mercado está fazendo isso. Tá? O mercado está... A Visa lançou vaga, tá? Para pesquisadores em computação quântica, em criptografia quântica, pagando $1 milhão $1 milhão por ano. Tá? Esse é o salário que estão pagando lá. É legal para um brasileiro, né? Então, a gente tem que manter os caras aqui, porque lá fora o negócio está bem quente. O Venturos também trabalha com isso. Nós estamos preparando as empresas aqui no Brasil para receber essa criptografia, se preparar para essa novidade que está chegando e que quem não se mexer vai ficar para trás. Perfeito? Bom, e o nosso estado de São Paulo? Nosso estado maravilhoso. Tá? O estado de São Paulo tem feito progressos importantíssimos, progressos esses que impulsionaram o computador quântico do Rio de Janeiro. Tá? Então, lá na Unicamp, onde eu estudei, onde é meu berçário ali do mundo da física, o professor Rochinol, ele constrói esses chips. Esse aqui não é o professor Rochinol, é um aluno de doutorado. Tá? Então, ele está mostrando aqui como é que funciona. Você pega aqui uma bolacha de silício, né? Silício é aquele substrato que nós construímos os chips quânticos. Ele é um cristal perfeito, de baixa perda de elétrica. A indústria mexe muito bem. Nós temos um controle muito bom do que a gente quer dopar, do que a gente quer purificar esse wafer. E aí ele imprime o chip em cima desse wafer, usando esse equipamento aqui, ó. Chama evaporador por feixe de elétrons. Tá? Esse é um equipamento que ele basicamente colide um elétron num filete de alumínio. Esse alumínio evapora e esse vapor é condensado no chip, no formato do chip. E o chip faz aquela tecnologia da junção Josephson, que tem 70 anos. Tá? Então, isso nós estamos fazendo no Brasil. Esse aqui é um vídeo da evaporadora, tá, do laboratório lá da Unicamp. Isso aqui é algo de primeiro mundo. Tá? Nós precisamos ter relógios atômicos para controlar essas máquinas incríveis. Tá? Então, aqui é uma evaporadora de diluição. Isso aqui é dinheiro nosso, bem aplicado. Tá? Então, esse é o professor, o professor Rochinol, Francisco Rochinol. Temos aqui também, ó, eu trouxe para vocês, não sei se vocês vocês não vão conseguir ouvir. Ó, esse é o som do computador quântico. Tá vendo? Esse é o som de um dispositivo quântico. Tem aqui, a 100 quilômetros de São Paulo. Então, eu acho legal trazer esse tipo de informação, porque a gente contribui para isso. Tá? Então, o processador fica dentro daquele casulo, tá? Tem várias camadas de proteção. Aqui dentro, a parte da direita da imagem, nós temos relógios atômicos para sincronizar esses controles, para enviar sinais. É uma tecnologia avançadíssima. Tá? Eu sei que é um pouco assustador ver isso, parece meio desajeitado, mas o computador clássico era igualzinho. O ENIAC tinha 40 toneladas, 70 mil resistores, 18 mil válvulas, 9 mil capacitores. Precisava de 500 horas para fazer um cálculo, 100 programadores para programar. Então, a ciência avança assim. Tá? De repente surge uma coisa nova, e essa coisa nova substitui aquela tecnologia antiga, e hoje você compra um computador numa farmácia. Tá? Por R$60. Um teste de gravidez é um computador. Custa R$60. Aqui, só para vocês verem, tá? A nossa pesquisa aqui em São Paulo. Então, você tem vários escudos para vários propósitos. Eu deixei só 2 aqui para vocês verem. Tá? Então, ali é um ouro, tá? Que protege uma estrutura de cobre. Precisa dessa estrutura de cobre internamente para você esfriar, para você trocar calor muito bem. E eu digo
nas redes sociais, quem me acompanha, eu digo que esse é o ouro que protege a nossa soberania, tá? Nesse tipo de conhecimento. Então, isso já está com a gente, ninguém mais vai tirar. Esse conhecimento já foi difundido na Unicamp, nos alunos de doutorado, mestrado, tá? E olha que coisa bonita, esse lustre, ele chama refrigerador de diluição. Cada vez que você vai chegando mais próximo da borda dele, ele vai ficando mais frio, tá? Até chegar na temperatura de operação. Aqui eu tenho mais uma imagem dele, para vocês verem que bonito. Aqui ele está desligado, tá? Quando ele está ligado, tem que ligar bombas de vácuo, de hélio 3, hélio 4. É uma tecnologia que pouquíssimos países têm o conhecimento, e nós desenvolvemos isso aqui no estado de São Paulo. Estamos fazendo muito mais, já até em parceria com universidades na Alemanha, tá? Na parte da engenharia elétrica. Aqui dentro fica o chip quântico nesse cilindro. Então aqui é o lugar mais frio do universo quando está ligado. Sem nenhuma dúvida, é o lugar mais frio do universo, tá? Ali dentro você tem um material preto que é chamado de RAM, é um material absorvedor de ondas, de micro-ondas, é o mesmo material que tem nos aviões stealth, aqueles aviões invisíveis lá dos Estados Unidos. Nós temos essa tecnologia aqui, tá? Então nós utilizamos ela no interior de São Paulo para fazer computador quântico. Perfeito? Então isso dá muito orgulho, tá? Meu, por ter estudado na Unicamp, por ser paulista, por ser brasileiro, está sendo feito aqui, do nosso lado. E a pergunta é, como que eu posso ajudar o Brasil? Tá? Você acha que você pode ajudar o Brasil? E a resposta é sim, todos nós podemos. A presença de vocês aqui hoje já está ajudando o Brasil. O espaço que os nossos colegas, nossa liderança política trouxe aqui, já está ajudando o Brasil. Como é que eu faço isso? Eu faço na divulgação científica também. Hoje eu estou envolvido com pesquisas acadêmicas, estou envolvido com a indústria, estou envolvido com a defesa, tá? Mas também com a divulgação científica. Quando eu mostro esses computadores, tá muito ruim para vocês verem aqui, mas cada vídeo desses tem mais de 1 milhão de visualizações. Tá? O da esquerda tem 1,7 e o da direita 2,2 milhões de brasileiros que muitos duvidam que isso é verdade. Acham que é IA, acham que é maquete, mas faz parte da curva, embora me incomoda falar que é mentira, essa síndrome de vira-lata, isso me incomoda profundamente, mas faz parte, é um processo pedagógico. Está vendo uma tecnologia, achando que o Brasil não era capaz, e nós somos capazes. E isso tem resultados, tá? Um dos resultados, uma das contribuições, foi aqui, por exemplo, esse convite que eu recebi para estar aqui na Lesp, tá? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui, antes de passar a palavra, é: acreditem comigo nesse país. Esse país é extraordinário. Isso aqui não é um exercício de retórica. Saia do Brasil, passe 2 semanas fora do Brasil e você vai ver que nós somos diferentes. Nós somos competitivos. Temos erros para corrigir, mas ninguém vai corrigir os nossos erros. Seremos nós mesmos. Muito obrigado.